A qualquer pessoa a quem eu apresento os meus avós, eles dizem religiosamente o mesmo. Nós ajudamos a criar essa menina desde os 3 meses de idade. A minha primeira palavra foi Teta, avó Teta, porque ainda não conseguia dizer Celeste. Depois, falava também Angu, e até hoje sou chamada de filhinha Angu pelo meu avô. Até o ano em que completei 18 anos calhou ser no mesmo mês em que fizeram 50 anos de casados. Como que por destino a minha vida estivesse sempre, e por grande sorte a minha, colada deles. Como foi para a senhora ir para tão longe, tão nova? Eu nasci no Hospital de Castro Verde, meu pai e minha mãe. Como é que eles eram? Os pais maravilhosos. Eram os pais maravilhosos, honestos, muito honestos. Pessoas simples, eram pobres mesmo. O meu pai ganhava a cesta básica e 7 escudos por mês. Era um escudo para cada filho, então era uma miséria muito grande. Era uma necessidade, assim, uma vida muito simples. Mas ninguém falava nada, todo mundo era feliz. Eu ia na vendinha comprar 250 gramas de café cevada para minha mãe fazer café. Mas, a bem dizer, nós não tomávamos café, era só para ela. Porque a minha mãe também deixava muitas das vezes de se alimentar para dar comida para os filhos. A minha casa era muito pequena. Era só uma salinha de entrada e um quarto. Não tinha nem banheiro. Como faziam, se precisavam? Fazíamos num quintal ao lado, que era da minha tia. Tinha uma porta perto da nossa casa. E a gente fazia lá as necessidades, ou em casa, dentro do brinco. E muitas das vezes íamos para a escola sem comer nada. E a minha mãe nos levava lá na porta da escola, nesses dias, e falava para a professora: eu estou a cozer o pão hoje. E à hora que o pão estiver cozido, eles podem ir comer um pedacinho de pão em casa. Nós íamos para a escola descalços, de pé, na geada. Acredito, não acredito. Como era o ambiente em casa? Era muito bom, normal. Todos aceitavam o que tinha. Assim, ninguém reclamava, não tinha como reclamar. Nós fomos para Angola em 1961, ou 1960. E depois, em 1961, um mês depois da gente estar lá, rebentou a guerra, o terrorismo. Tinha 12 anos, fiz lá 13, em Angola. Fomos todos, a família inteira. O meu pai quis ir para lá, porque tinha a família inteira, a família estava passando fome. E então o meu pai falou assim: eu tinha tanta terra, quando o meu pai era vivo, para trabalhar. E agora eu vou-me embora, porque lá eu sei que eu tenho terra para eu semear as coisas e sustentar a minha família. Então foi por isso que o meu pai foi de colono para o ultramar. E lá conseguiram uma vida melhor? Lá tínhamos fartura, assim, a comida, tudo o que a gente plantava, vendia e também comia. Conseguimos uma vida melhor. Tínhamos casa, aí já tinha casa com banheiro. Tinha telefonia. Com 14 anos eu já costurava para fora. Eu já tinha 19 anos. Nós namorámos 7 meses. Ele foi para a casa do primo dele e eu fui lá entregar 9 pares de calças.
fui levar as calças e ele estava lá no balcão ajudando o primo dele, né? Aí ele começou a ir no clube de Freixel e ele tocava no palco. E ele começou a olhar para as moças, né? Que estavam dançando. E ele falou assim, quem é aquela moça? E o David Reis foi-me levar uma carta um dia às 3 da tarde e falou, olha, este foi o primo do Carvalho que mandou para ti. O que é que ele faz para ir saber se eu tinha lido a carta? Ele pega e leva calças para eu fazer e camisas xadrez a cowboy, que levavam aqui uns bolsos bem difíceis, mas eu fiz as camisas. E então ele foi lá, eu estava na máquina de costura, ele sentou na frente e ele ficava olhando as minhas pernas, o danadinho. Que é o meu marido até hoje, 54 anos de casado. Casei virgem, tive um casamento bem bonito de 100 pessoas. E eu casei de noiva, eu casei com 20 anos. Quantos filhos tiveram? 3 filhos. Como foram esses primeiros anos de casados? Foram bons, foi muita felicidade. Depois tens 2 gêmeos. Ninguém tinha, nossa. A Celeste teve 2 gêmeos. 3 filhos. Morava a família toda unida? Tudo unida. Graças a Deus, eu trabalhava de costura logo no começo de casada. E o avô, se ele não tivesse hora extra, mas ele fazia muita hora extra lá na Mineira, eu ganhava mais que ele. E como isso era visto, uma mulher receber mais do que um homem naquela época? Era muito mal visto. Mas ninguém sabia, né? Quando houve o 25 de abril em Portugal, como foi a repercussão lá? Isso aí. Antes eu vim para Portugal com eles, porque o teu avô teve umas férias da Mineira. Estava já um rebuliço, meio coisa, e falámos, quem sabe a gente ainda precisa de vir, de entregarem as colónias e a gente precisa de voltar. Vocês acharam que seria tão violento? Não, a gente não esperava que fosse, mas foi. Sobre o dia em que... Eu não me lembro desse dia. Quando estourou a guerra lá dos partidos, que era MPNA, a FNLA e a UNITA, o meu irmão falou assim, às 5 horas em ponto, pronta com as crianças, que eu venho buscar vocês. Eu falei, tá bom. Aí eu catei todo o dinheiro, todos os ouros e pus tudo aqui, numa bolsa amarela. Quais são os objetos que foram mais importantes e que pensou nesse momento em que... Os filhos. Os filhos já tinham mais de 2 anos, né? E a Graça, que é a tua mãe, tinha mais de 5. Nós fugimos para Nova Lisboa, mas a reboque de um caminhão porque tinha acabado a gasolina. Depois o teu avô entregou a carrinha por um maço de cigarros, que o teu avô fumava muito. Eles tinham cigarro, mas não tinham dinheiro. Um carro zero. Um carro bom. Deixei a minha casa com as fotografias do meu casamento, que eu tinha muito mais. O meu vestido de noiva ficou lá dentro do guarda-roupa, pendurado. Deixei tudo. Fugi da guerra. Eu fugi da guerra com 3 crianças. E o resto da família? Cada um fugiu para o seu lado. E depois se encontramos aqui. E o que eu trouxe de Angola na minha cinta, eu só trouxe a roupa de vestir. Só a roupa de vestir. Vocês contaram para os filhos o que estava a passar no dia em que tiveram que fugir? Eles viram tudo. O que é que se sente quando você tem que deixar tudo para trás? Ai, muita tristeza.
muita tristeza. Eu tinha uma casa tão bonita. Éramos um casal tão amigo que o teu avô até lavava a geladeira, me ajudava a fazer faxina em casa. Quando eu estava grávida dos gêmeos, já tinha a tua mãe. Tínhamos um cachorro que levava a tua mãe na escola. E voltava. Depois, quando chegava na hora, meio-dia, buscá-la na escola. Tem coisas que a gente... Tem coisas que eu quis esquecer, mas não consigo. Depois fomos para o Brasil. Fui bem recebida, criei os meus filhos e consegui levantar a minha vida após uma guerra. Porque eu cheguei lá, sem um prato e sem um garfo para comer, sem nada, só com os trocados. Eu cheguei lá até com uma bonita para comprar uma lanchonete. Lá também é a minha terra. Eu lá construí tudo o que eu tenho, vendo lá. Alguma vez foi assaltada? 11 vezes! 11 vezes. Cheguei a levar cronhadas na cabeça. Eu gosto da cidade, eu gosto das pessoas. Mas eu não me sinto bem, assim, em questão de segurança, só isso. Por que não continuaram em Portugal? Porque o teu pai queria levar os filhos dele para estudarem e aqui não ia ter condições de estudar. E ele queria ficar junto com os filhos, não queria nem ele ir para trabalhar para o estrangeiro, nem que a mulher dele fosse. O teu avô queria a família unida. E a tua mãe fez uma vida académica como ninguém, né? E eu com cancro e tudo, e ela ainda continuou estudando. Esta pessoa apareceu hoje. Se passaram 25 anos. Este bebê és tu. E falaram assim para mim. A senhora tem um tumor bem ruim, bem adiantado. E o que a senhora sentiu? Eu fiquei 3 dias trancada no quarto. Não falava com o teu avô, não falava com ninguém. As pessoas ligavam e eu tirava o telefone do gancho. Lá no Brasil. Eu dizia assim, meu Deus, eu pagava a renda na altura. Eu queria tanto comprar a minha casa, comprar o meu cantinho, o meu teto. Como eu queria ter o meu teto, para ter onde os meus filhos ficassem quando eu morresse. Porque me deram 8 meses de vida. Teve outros problemas de saúde? Tive outros problemas de saúde muito graves. Eu fiz 16 cirurgias fora essa do cancro. Antes. Muita coisa. Muita coisa. Eu era uma pessoa tão doente, que eu estava mais no médico do que em casa. Mas eu tinha que trabalhar. Eu não podia parar. Mesmo doente, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que ajudar o meu marido, que eu estava sozinha com os filhos. Era quistes nos ovários, era bexiga caída, era... Depois fiz a cirurgia para não ter mais filhos, já nessa altura, né? Pôde contar com a ajuda da família, em especial do marido? Ai, não tem igual. Ele nunca me deixou durante 12 anos. Que eu fiz tratamento, eu fiz radioterapia, quimioterapia, consultas, exames. Não faltei a um exame, não faltei a uma consulta, mas ele não deixou ir filho, não deixou ir primos, não, todos ofereciam. Eles, Fernando, mas tu não podes, senão tu ficas doente. Ele... Na fisioterapia, que eu fiz muita fisioterapia, quando eu saía, e
E ele nunca deixou que ninguém me levasse. Ele ia, ficava sem comer, sentado no jardim daquele instituto. Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, lá no centro de São Paulo. As pessoas iam visitar ou iam em casa falar com ele, animar ele, e diziam assim: a minha Celeste, porquê com a minha Celeste? Falavam assim: nossa, meu primo já está viúvo, com 3 crianças. E eu passei 12 anos fazendo consultas, fazendo tratamento, fazendo quimioterapia. Foi em 2002 que eu tirei o seio. Fui sempre positiva, sempre. Eram 2.200 mulheres com cancro no seio. Eu fui a única que a gente conhece que salvou. Nessas 2.200 só salvaram 400. Eu entrei nas de 400. Em 17 anos eu recebi alta. Nossa, eu me senti muito feliz. Eu fiquei sem o seio, mas Deus me deu a cura. Porque era um caso perdido. Modo de falar. Tenho filhos, tenho netos. Achou que veria os netos crescerem? Ai, nunca pensei, mas eu estou vendo. Ainda vou criar uma bisneta. Agora já tem um bisneto. Já tenho um bisneto. Eu sou uma pessoa muito feliz pela família que eu tenho. Hoje moro na casa da minha filha. Em Portugal? Em Portugal. Voltei para o meu país de origem, agora tenho casa para morar em Lisboa, casa para morar numa quinta e tenho a minha casa no Brasil. Eu tenho 3 casas que eu posso ficar na que eu quiser. Eu amo aqui, eu amo morar aqui. Não, eu hoje só tenho dor nos pés, de resto porque eu não paro, porque eu sou assim. Invento serviço. Eu invento muito serviço. Eu agradeço todos os dias da minha vida por mais um dia que Deus me deu. Sou feliz como ninguém. Que linda. Te amo. Te amo. Te amo muito, 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 muito.